Tudo bom? Hoje eu estou aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal e bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre os 5 sentidos, que são visão, olfato, tato, paladar e audição. A partir de agora, a prof vai mostrar algumas imagens para explicar cada um destes sentidos e aí vocês vão acompanhando. Vocês não vão estar me vendo, vão estar ouvindo a minha voz. Prestem bastante atenção nas imagens, nas explicações, para que depois vocês possam estudar com mais facilidade, realizar as atividades e também realizar a prova que já está se aproximando. Vamos lá? Bom, como a prof havia falado antes, o corpo humano ele é composto por 5 sentidos. Esses 5 sentidos são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Vamos falar agora da visão. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão, uma vez que eles visualizam o objeto e mandam a mensagem para o cérebro, que faz a decodificação e interpreta. Então, assim que os nossos olhos visualizam algum objeto, ele manda essa mensagem para o nosso cérebro. O nosso cérebro faz a decodificação, então, e identifica que objeto é este que nós estamos olhando, né? Vamos falar agora de outro sentido. Nós vamos falar agora do olfato. O olfato tem como nariz o seu órgão responsável pelo sentido. Então, o nariz é o órgão responsável pelo sentido do olfato. Ele é responsável pela propriedade de sentir o cheiro e o odor das coisas. Dessa maneira, o nariz, ele capta os odores, esses odores, cheiros, né? E envia a mensagem para o cérebro. E o cérebro, assim que recebe essas mensagens enviadas pelo nariz, ele processa as informações. Agora nós vamos para outro sentido. Agora nós vamos falar do paladar. Bom, vocês estão vendo aí a língua. A língua, ela é o órgão responsável pelo sentido do paladar, uma vez que capta e distingue o sabor dos alimentos. E aí vocês vão ver agora nesta imagem as partes da língua, conforme ela sente os gostos amargo, azedo, doce, salgado. E aí, as papilas gustativas, elas decodificam o sabor e enviam as informações. Então, esses pontinhos que vocês estão vendo aí são as papilas. Elas que decodificam o sabor e enviam essas informações para o cérebro. E assim, as informações são processadas lá no nosso cérebro. Agora, nós vamos falar da audição. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição. Na medida em que detectam os sons, ruídos e barulhos do exterior, eles enviam essas mensagens para o cérebro, né? E assim, como ele capta, envia para o cérebro ele interpreta estas informações. Assim que funciona. Então, ao ouvirmos um som, um ruído externo, o nosso ouvido envia esse som para o nosso cérebro e o cérebro processa e interpreta essas informações. O último sentido que nós vamos falar agora é o tato. O tato é caracterizado pela sensação do toque. Está relacionado com o toque na pele, através dos neurônios sensoriais responsáveis por enviarem as mensagens para o cérebro. O tato, na maioria das vezes, ele está relacionado com as mãos, mas esse sentido, ele envolve qualquer tipo de sensação experimentada pela pele. Pode ser pelos pés, pelas pernas, barriga, entre outros. Então, ele é responsável pelo tato superficial, pelos receptores de pressão, a gente entende se está com mais pressão ou com menos, percepção de calor e também percepção do frio. Vocês viram que interessante que são os nossos 5 sentidos, como eles estão interligados um com o outro e quantas coisas a gente pode realizar com eles, certo?
Era isso então, a nossa aula hoje sobre os 5 sentidos. Na nossa próxima aula de ciências teremos um outro assunto bem interessante também. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!